Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reuniu neste lugar e que me deu o privilégio de estar diante da Assembleia dos Santos, aqui na Igreja Batista Nova Sião, Senhor do Bonfim. Gostaria de começar do princípio. E a Bíblia diz em Gênesis 1, no versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas na superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu gostaria que agora nós pudéssemos chegar com a nossa imaginação a esse momento precioso, porque quem nos deu a imaginação foi Deus. Então nós podemos usá-la. Tudo que Deus nos deu é para ser usado para a sua glória. Então, eu quero que você pense: Deus criou os céus, não tem para nós, e criou a terra. Aí a narração se volta para a terra. Aí está escrito: a terra, porém, era sem forma, amorfa, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. A primeira pergunta que vem no nosso coração é: por que o Espírito Santo pairava sobre o caos? Porque ali era um caos, uma terra sem forma, uma terra vazia, trevas. Quando nós examinamos esse trecho no Bereshit, que é o Gênesis do hebraico, vem a nítida certeza de que o Espírito Santo tomava conta com atenção para que nada acontecesse. Por quanto tempo o Espírito Santo tomou conta desse caos? Porque Deus tinha um propósito. Um dia, Deus vem e diz assim: haja luz, pá! Houve uma explosão. Sabe por quê? O Espírito Santo cobria. A palavra chegou, houve uma explosão, o caos foi embora, o cosmos começou, a criação começa. A criação começa no momento em que a palavra se encontra com o Espírito. Daí em diante, você vai ver a Bíblia toda, Deus nos ensinando que quando existe a palavra e o Espírito, há explosão de vida. Assim como para você ser gerado, foi preciso o seu pai com a sua mãe. Para você ser gerado filho de Deus, precisa do Espírito com a palavra. Vamos ver. Uma vez no Novo Testamento, quando aconteceu essa explosão do Espírito com a palavra. A Bíblia diz em Lucas 1 que havia numa cidadezinha, aliás, não era nem a cidade, era um vilarejo
da Galileia, em Nazaré, uma virgem. O nome dela era Maria. Ela estava, o que nós chamamos hoje de noiva. Só que naquela época, o rapaz ia na casa dos pais da noiva, pagavam dote. Pago o dote, a moça era dele. Ele comprou. Ele assinava um documento chamado Ketubá. A moça também assinava e agora ela era dele. Mas ele não a levava para casa. Ele voltava para a casa dele e ela ficava na casa dos pais dela. E ele ia construir o Rupá, que era a casa onde ele ia morar com sua família. A moça ficava na casa dos pais dela, na consciência de que ela já tinha sido comprada. Ela estava se preparando porque a qualquer momento o rapaz poderia vir buscá-la porque ela estava comprada. Essa era a situação de Maria, a mãe de Jesus. E o rapaz que havia comprado era José. Nós conhecemos bem isso. Maria estava muito bem, não se sabe o que ela estava fazendo. Mas de um momento para o outro vem o anjo Gabriel. Nós sabemos que o anjo Gabriel assiste na presença de Deus. Entre tantas coisas que ele falou com Maria, ele diz para ela: terás um filho. Essa palavra caiu no ventre de Maria. Ela era virgem. O ventre dela não tinha forma, era vazio. Mas a palavra caiu ali. Maria diz: como se fará isso, se eu não conheço o varão? O que significa, como que eu vou ter um filho se eu não tenho relações com homem nenhum? O anjo Gabriel olhou para Maria e deve ter pensado assim: Maria está por fora da equação. Ela não sabe da equação. Ela não sabe que se a palavra já caiu no ventre dela, só precisa o Espírito cobrir para haver uma explosão de vida. E quando Maria disse para ele: como se fará isso se eu não conheço varão? O anjo disse para ela: o Espírito Santo, Maria, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado o Filho do Altíssimo. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, pá, explosão, Jesus. Porque nós vimos que no início da criação, o Espírito cobria. Quando a palavra veio, houve explosão de vida. Aqui no ventre de Maria, a palavra já está lá. O Espírito cobre, explosão de vida. Vamos dar mais um exemplo. Nós lembramos que Jesus Cristo ficou 3 anos e meio no ministério de pregar, de ensinar o Evangelho. Ele pregava para multidões, mas principalmente ele preparou 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Nós sabemos que um deles foi Judas, mas então veio Matias no lugar de Judas. Eles aprenderam a palavra com Jesus. Aqueles homens foram ministrados por Jesus. Eles comeram a palavra. Eles beberam a palavra.
Eles sabiam a palavra. Você pode imaginar o que é aprender a palavra de Deus com o próprio Deus? Porque todo o poder. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do sol. Ele mandou ir, mas em seguida ele diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A pergunta que nós fazemos é: Senhor Jesus, é para ir ou é para permanecer? Ele diz para ir, mas agora não. Calma. Por quê? Porque você só tem a palavra. O Espírito ainda não veio. Ele diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então serei meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eles esperaram. Quando Jesus Cristo os levou para Betânia, diante dos olhos dele, Jesus Cristo começou a descolar do chão e foi elevado aos céus. Aqueles homens voltaram para Jerusalém e foram se fechar numa sala. A Bíblia diz: com medo dos judeus. Ficaram lá 10 dias. Lá fora, a cidade estava apinhada de gente. Apinhada. Por quê? Porque no capítulo 23 de Levítico, Deus estabelece 7 festas que são dele. Às vezes as pessoas confundem, são festas de Israel. Não, são festas do Senhor, porque Deus diz em Levítico 23, eu vou ler aqui, hoje eu estou usando 2 Bíblias, o pastor deixou aqui. Levítico 23, não está aqui, pastor, não tem problema, eu estou usando a minha e a sua. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Está vendo? Que festas são essas? Pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São 7. Então, para cada uma dessas festas, os judeus subiam para Jerusalém, onde estava o templo. E muitos que moravam fora, eles vinham, era a época em que eles vinham para Jerusalém, aonde eles ofertavam, entregavam seus dízimos, aonde eles sacrificavam. Era uma maravilha. Portanto, quando Jesus subiu aos céus, depois de 10 dias, era a festa de Pentecostes. Então os judeus estavam chegando de várias nações, e no dia da festa existiam ali 17 nações diferentes. A Bíblia diz que no dia da festa, os discípulos de Jesus Cristo estavam todos reunidos no mesmo lugar e ouviram um som do céu,
como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e cada um passou a falar em uma língua diferente, segundo o Espírito os dirigia que falasse. Mas o que é que eles falavam? Das maravilhas de Deus. Maravilhas de Deus. Acabou o medo, porque o Espírito Santo chegou, e não chegou pedindo segredo. Eles abriram as portas e começou um ruído maravilhoso naquela cidade. O povo dizia: o que é isso que está acontecendo? Não são por acaso todos esses galileus, quer dizer, caipiras? E como é que eles estão falando na nossa língua materna? E outros diziam: estão embriagados. Pedro se levantou. Pedro, que até aquela hora tinha estado se escondendo com medo dos judeus, agora ele diz: senhores, habitantes de Jerusalém, atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que está escrito no livro do profeta Joel. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões. Vossos jovens profetizarão. Sonharão os vossos velhos. Também sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. Pedro citou a profecia de Joel sem ler. Ele sabia de cor. Ele não precisou dizer: João, vê aí onde tem o livro do profeta Joel, para eu mostrar o que está escrito. Não, ele sabia de cor. Eles comeram a palavra com Jesus Cristo. Nós vemos Jeremias comendo a palavra, vemos Ezequiel comendo a palavra, vemos João comendo a palavra. Aqueles discípulos, quando Jesus Cristo subiu aos céus, eles estavam encharcados com a palavra de Deus, mas eles foram se esconder. Quero perguntar para os irmãos: aqueles homens, durante o tempo que Jesus estava visivelmente aqui na terra, prestaram para alguma coisa? Não. Eles brigavam, eles eram confusos. Um vendeu o mestre, o outro avançou no soldado Malco do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, aprontavam. Eles tinham toda a palavra, mas não tinham espírito. Meus irmãos, no dia de Pentecostes, o Espírito vem sobre esta palavra. Pá, houve uma explosão de vida. Nasceram filhos de Deus, nunca mais se esconderam. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. O que aconteceu? O que aconteceu? O Espírito Santo vem sobre a palavra, do jeito que veio sobre a palavra que estava no ventre de Maria. Vemos mais uma vez a diferença que faz o Espírito com a palavra.
nós vemos que em 3 anos, só com a palavra, aqueles discípulos não serviram para nada. 3 horas com o Espírito Santo sobre a palavra, eles tinham feito uma maravilha em Jerusalém. 3.000 almas no primeiro sermão já aceitaram Jesus, e daí a igreja só ia crescendo, porque Espírito e palavra. Agora, nós podemos perguntar: o que está acontecendo hoje? Hoje nós vemos uma igreja indiferente. Uma igreja indiferente. Vemos uns crentes que viraram crentes, viraram evangélicos, e nós procuramos onde estão os discípulos. Semana passada, eu estava pregando na igreja do pastor Jeremias, na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e eu preguei sobre o profeta Habacuque, não é? E a gente vê o clamor do profeta. A impressão que dá é que ele está vivendo hoje. Ele diz: até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio suscita. Por causa disso, olha o que ele diz: a lei se afrouxa. Existe lei, mas não serve para nada. A lei se afrouxa. A justiça, cadê? Não se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Em vez da justiça ir na direção da direita, ela se volta para o outro lado. E nós dizemos: mas o Brasil está horrível. Isso é culpa da nossa história. Porque Portugal mandou para cá os piores portugueses, aqueles que vinham para aqui para cumprir sentença. Além do mais, vieram da África os negros analfabetos, os preguiçosos, os feiticeiros. E chegaram aqui e encontraram uma porção de índios também preguiçosos. Essa é a culpa. Tá bom. E o que está acontecendo na Europa? E o que está acontecendo na Ásia e na África? E em todo o mundo? Meus irmãos, a decadência é mundial. Nós nos queixamos dos governantes, mas pelo menos eles não clamam pelo nome de Jesus. E nós, que conhecemos a verdade, que somos igreja de Deus, qual é a nossa parte? O que nós estamos fazendo? Sentados, esperando o quê? O mundo, meus irmãos, está na decadência final. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Olhe que a Bíblia diz tudo. Os últimos dias, Atos 2:17, começaram no dia de Pentecostes. Isso significa que Pentecostes foi no ano 33 da era cristã. Estamos a 8 anos de completar 2000 anos em que o Espírito Santo está na terra.
Nós precisamos crer, porque esta é a verdade bíblica. Precisamos crer. Desde o dia em que o Espírito Santo veio para a terra, aconteceu algo gigantesco que nunca tinha acontecido em todo o universo. Aqui na terra começou um povo diferente. E Pedro fala disso. Ele diz: vós sois raça eleita. Antes do dia de Pentecostes, havia aqui na terra a raça branca, a raça negra, a raça vermelha, a raça amarela e os mestiços assim que nem eu. Mas no dia de Pentecostes, surge na terra uma raça que independe de ser branca, negra, amarela ou vermelha. É chamada raça eleita. Como que nós percebemos esta raça? O que é que esta raça tem de especial? Para começar, olhe o que está escrito eu vou ler para você, Êxodo 19. No versículo 5, olha o que Deus diz para Israel. Ele usa um se, uma condicional. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, pois toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Existe uma condicional para Israel. Se diligentemente ouvistes a minha voz. Israel quebrou a aliança, se misturou com os povos, perdeu a chance. Não é? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo não pediu segredo. Ele veio. Mas ele não veio para sentar nos bancos da igreja. Ele veio para habitar dentro de cada filho de Deus. Eu não sei porquê. Às vezes eu chego em alguma igreja que as pessoas estão fazendo as orações do Antigo Testamento. Ainda estão pedindo para Deus mandar o Espírito. Ó Senhor, Deus meu Pai, envia o teu Espírito. E Deus está dizendo aqui: já mandei, vai fazer 2000 anos, você não sabe não. Ou então diz assim: ó Espírito Santo, visita-nos. E o Espírito Santo diz: não só visita, eu sou habitante. O Espírito Santo veio. Mas irmã, se você não crê isso, então eu não sei onde vai a sua instrução. Olhe, no dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, tendo nele também crido, você foi selado, marcado com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. No dia em que você ouviu a palavra da verdade, você creu, você confessou Jesus como único Senhor,
suficiente Salvador, nesse dia, o seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Você foi feito filho de Deus. Você passou da morte para a vida. Seus pecados foram julgados lá na cruz. E você recebe o Espírito Santo. Você não recebe o Espírito Santo porque você é santo, porque você é bonzinho, porque você é puro, porque você presta. Você recebe o Espírito Santo, que é para esse Espírito fazer de você, que é pecador, safado, sem vergonha, que nem eu. Esse Espírito dentro de mim, ele vai me transfigurando, pouco a pouco, num filho de Deus. Nós recebemos o Espírito porque nós precisamos, não é porque merecemos. Esse Espírito vem habitar dentro de mim. Olha, a Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com teu coração creres e com tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, Deus lhe dá o Espírito Santo. O Espírito Santo entra na sua vida para começar uma obra de santificação. Agora, esse Espírito está lá. Você diz: não é possível que o Espírito Santo habite em mim, porque eu tenho maus pensamentos, eu tenho maus desejos. Essa é a prova de que o Espírito Santo está aí. Porque quando você não tinha o Espírito Santo, você não se preocupava se tinha maus desejos ou maus pensamentos. O Espírito Santo fica dentro de você, ele não lhe acusa, mas ele convence você daquilo que você está fazendo é errado. É ele que faz. Então, como é isso que acontece? Vou lhe dizer. No dia de Pentecostes, estavam lá aquelas 120 pessoas. Vem o Espírito Santo, entra, você vê que ele vem distribuindo línguas como de fogo. Quem disse que alguém ali ficou queimado? O fogo entrou. Olhe esse fogo. Preste atenção nesse fogo. Vou falar um pouquinho. Esse fogo, ele não destrói. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 49, Jesus Cristo diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz assim: Jesus Cristo é incendiário. Ele está falando do fogo dele. É o fogo que desce do céu. O batismo de Jesus é o batismo de fogo. Quando você vê o Espírito Santo descendo e vem línguas de fogo, essa língua de fogo pousou sobre cada um dos discípulos que estavam ali naquela sala. Esse fogo vem para dentro de você. Por quê? Palavra de Deus está escrita em 1 de João 1, no versículo 5 diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando
o Espírito Santo vem, aqui dentro de você explode uma luz, que não é uma luz da terra, é uma candeia. Você se torna um luzeiro espiritual. No reino do Espírito, anjos e demônios sabem quem é você, porque eles veem a luz que está em você. Você passa a ser como uma candeia, porque você anda, mas dentro de você está pegando fogo. Vou contar para você, eu tenho algumas experiências, eu gosto de contar as coisas quando tem alguém para testemunhar. Nós estávamos, a Ângela, vocês lembram que antes eu vim aqui com a Kay, não é? Mas Deus levou a Kay para ele, e depois de uns anos, Deus me deu mais uma filha, é a Ângela, bonita assim, eu só gosto de filho bonito. E eu estava com a Ângela lá em Pernambuco, não foi em Pernambuco? E tinha uma menina, criança, abra os olhos com criança, porque criança sabe das coisas. Tinha uma menininha, mais ou menos de 6 anos, que ela não parava. A mãe levava, daqui a pouco ela vinha e ficava assim lá, né? Ela ficava me olhando, né? E fazia assim para mim. E eu queria abraçar, mas ela não chegava perto. A mãe vinha buscar, puxava a menina e assim, daqui a pouco ela vinha de novo. Daqui a pouco ela veio. Ela disse assim: ei, por que é que tu pega fogo todinha? E não fica queimada? Olhe bem. Por que é que tu... Não foi, Ângela? Ângela estava comigo. Por que é que tu pega fogo todinha e não fica queimada? Deus abriu a visão espiritual daquela criança. Você sabe quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu acho, durante o meu ministério, mais de 50 vezes. De pessoas virem me dizer: eu vi. Talvez ninguém diz para você, porque você não está na situação que eu estou, assim, sempre pregando. Mas esta luz foi acesa em você, é a presença do Espírito Santo. Agora você pensa que você está no reino do Espírito. Lá em Jerusalém, há 2000 menos 8, há 2.902 anos atrás. E quando o Espírito Santo vem, começa pela primeira vez na terra um povo diferente, um povo que tem a presença de Deus dentro dele, um povo que anda, mas tem um fogo que queima aqui dentro. É um povo que carrega um fogo, uma tocha aqui dentro. Esse povo é chamado a raça eleita. Começou na terra algo totalmente diferente, com a presença do Espírito Santo que veio para habitar no coração de todo aquele que se rende a Jesus Cristo. E por causa disso, começa uma raça eleita, mas uma nação santa aqui. Aqui nesta terra tem muitas nações. Jesus Cristo fala de nação contra nação e reino contra reino. Nações, elas têm limites geográficos que nós chamamos de pontos extremos. Cada nação tem a sua própria língua, tem os seus próprios costumes, tem o seu hino. Nação tem as suas leis, nação tem os seus costumes.
e tem a sua bandeira. Começa na terra uma nação que tem as suas leis são santas. Por isso ela é chamada de nação santa. Ela é regida por uma ordem lá do alto. Ela tem a sua própria bandeira, Jeová Nissi. Ela tem os seus próprios costumes. Você pensa tantas coisas que você fez hoje. Você trabalhou, você se cansou. Aí você tem um costume esquisito. Você é uma pessoa esquisita. Você se arruma e vem para a igreja de noite. Aí você canta louvor. Aí você entrega dízimo, você entrega oferta e fica ouvindo uma velha. Vai dizer que você não é esquisito. Você é esquisito, meu irmão. Você é uma nação santa. Você é movida por leis lá de cima. Você tem prazer nas coisas lá do alto. A Bíblia diz em Colossenses 3: se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós temos que obedecer as leis daqui, do governo da terra, enquanto eles não nos obrigam a negar a lei do reino. Vem para a terra por causa disso, no dia de Pentecostes, uma nação santa. A Bíblia diz que começa na terra o sacerdócio real. O que é o sacerdote? Sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, Pedro nos fala de sacerdócio santo. No versículo 9, ele fala de sacerdócio real. Enquanto eu sou sacerdócio real, eu proclamo as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Significa, eu sou sacerdote real. Aonde eu trabalho, aonde eu estudo, eu proclamo as virtudes do meu Deus. No meu comportamento, todos vão ver que eu sou filho de Deus. Eu não preciso dizer, as pessoas vão notar. Por quê? Porque eu tenho um comportamento santo. Santo. Eu gosto de lembrar, no tempo que eu morei no Iraque, entre os engenheiros, havia um engenheiro também com a família dele, eles eram de São Paulo. Bem, morei 3 anos e meio no Iraque, viemos de volta para o Brasil por causa da guerra, e depois de um tempo, meu marido morreu e eu comecei a pregar o evangelho. Um dia eu chego numa igreja no interior de São Paulo. Estou pregando, eu vi um engenheiro que eu conhecia de lá. Jantava muitas vezes na minha casa. Nas festas da Petrobras, estava lá, éramos amigos. O que veio no meu coração, eu disse, Senhor, que coisa boa. Que fulano de tal também já é teu filho, a esposa também, a família. Fiquei feliz. Quando eu desci do púlpito, eu fui, abracei. Ele disse, mas Edmeia, que coisa boa. Quando eu soube que você estava pregando o evangelho, eu disse, a alegria que eu tenho de saber que Jesus Cristo também te alcançou. Ele disse, como? Eu digo, porque agora você é presbítero da igreja. Ele disse, não. Eu nasci aqui nessa igreja. A minha esposa é filha do pastor que morreu. Eu disse, o quê? Quer dizer que quando vocês estavam lá no Iraque, vocês eram cristãos? Crentes? Eu olhei para aquele homem
eu comecei a chorar. Eu disse: e se eu morresse? E se eu morresse lá na guerra, com meus filhos e meu marido? Eu ia para o inferno, porque gastei 3 anos e meio perto de você, e você nunca teve aparência de filho de Deus. Está vendo? O comportamento deles era um comportamento de ímpios. Eles não proclamavam as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É preciso que as pessoas saibam que você é filho de Deus, sem você precisar dizer eu sou. É preciso que você viva a santidade. É preciso que você proclame quem é Deus no seu comportamento. Isso é ser sacerdócio real. Sacerdócio santo é no momento em que você ministra sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É na hora que você se aproxima e diz: Pai. E você ora, porque nós somos o único povo aqui da terra que pode chamar a Deus de Pai. O único povo que pode chegar diante do trono da eternidade, podemos nos aproximar e chamar ao soberano Pai. Por isso, assim como Israel falhou, Pedro agora nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós, que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós. Mas por que nós não estamos pegando fogo como aqueles primeiros discípulos? Houve uma explosão na vida deles. Espírito e palavra. O Espírito está em você porque é promessa de Deus, e Deus é fiel. Você confessou Jesus, Ele lhe deu o Espírito. Então o que está faltando? A palavra. Não quero, nem devo apontar o dedo para ninguém. Só queria que você pensasse. Nós estamos no último mês do ano. Quantos minutos por dia você gasta com a palavra de Deus na mão? O dia tem 24 horas. Você tem posto palavra para dentro? Se você diz: não, mas eu vou na igreja, eu vou lhe dar um conselho: você vai comer só quando vier à igreja. E eu quero saber se você não vai morrer. Quanto de palavra você foi para dentro? Porque você tem tempo para tudo. Você não tem 10 minutos para ficar com a palavra de Deus. Hein, meu irmão? E como é que o Espírito que está dentro de você vai transfigurá-lo? Como é que vai dar a explosão de vida se você não põe a palavra? O Espírito. Por isso, Paulo diz: não apagueis o Espírito, porque ele vai
sem combustível. Você tem posto a palavra para dentro? Então, eu quero lhe dizer, não há como haver crescimento espiritual se você não traz a palavra. O Espírito você já tem, mas você precisa trazer palavra para dentro, porque senão, aonde você vai parar? Hoje nós vemos uma igreja indiferente, uma noiva indiferente. Essa é a característica da igreja na síndrome de Laodiceia. É uma noiva que não tem prazer de falar com o noivo. Chama para uma reunião de oração. Todos os dias, pastor, 5 horas da manhã. Quantos vêm? Quantos vêm? Pouquíssimos. E eu queria que fosse só aqui, mas é em todo canto. As pessoas não têm, o fogo não está queimando. O fogo não está queimando. Nós precisamos dessa vida. Nós precisamos desta ação. Nós precisamos da palavra junto com o Espírito para dar essa explosão. Nós precisamos disso. Nós estamos nos últimos dias. Eu não pensei de viver para ver o que eu tenho visto. Não pensei de viver. Ninguém pensou de viver para ver a vergonha que nós vemos. Nós vivemos num mundo em guerra. 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 Nós temos a guerra da Rússia. Agora já recebe o nome de guerra. Mas se você olhar, essa guerra é uma guerra programada lá na Bíblia. Não é? Está programada em Ezequiel 38, 39. Se o Putin conseguir anexar a Ucrânia, ele é Gog. Se ele conseguir anexar, porque ele anexou a Geórgia, depois a Crimeia, falta a Ucrânia. Se ele conseguir, ele é Gog. Não se sabe se ele é. Porque a palavra de Deus, Deus diz para Ezequiel: volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. O que é Ros? Ros não é uma nação, meus irmãos. Meseque é uma nação, Tubal uma nação, mas é todo o conjunto de pessoas de língua russa. O Gog vai ser o príncipe sobre todos os povos de língua russa. Ele já anexou a Geórgia, depois foi lá, anexou a Crimeia, agora quer anexar a Ucrânia. Se ele conseguir, ele se configura como Gog, capítulo 38 e 39 da Bíblia. Se não, ficará para o próximo, porque Magog é a Rússia. Então, nesse clima, nós olhamos para o Oriente Médio. Hoje, para fazer guerra, não precisa ser nação. Você vê o Hamas, um grupo terrorista enfrentando nação. Você vê Hezbollah, um grupo terrorista enfrentando nação. Você vê agora os rebeldes da Síria. E assim por diante. Aqui no Brasil, quem é que enfrenta o governo? PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, Falanges e outras coisas mais. Então o mundo está em guerra. Guerra. Todos os dias a terra bebe sangue. Todos os dias. Meus irmãos, esta terra já bebeu tanto sangue que bebeu o sangue do Filho de Deus.
Nós estamos caminhando para o fim. Todas as profecias, amanhã vamos falar sobre profecias, as profecias que estão cumpridas diante de nós, que estão escritas na Bíblia e nós podemos ver no YouTube. Está tudo pronto. E nós não estamos dando atenção ao que Jesus Cristo diz no seu sermão profético de Mateus 24. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No discurso profético de Jesus Cristo de Mateus 24, tudo já se cumpriu, menos uma. Este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho e depois virá o fim. Por isso eu gostaria, nesse momento em que nós, como filhos de Deus, celebramos com alegria este ministério, aqui no Senhor do Bonfim, de igreja, que está pregando essa palavra, anunciando Jesus Cristo. Nós celebramos com alegria, mas eu quero pedir a vocês, com todo o meu coração, lê a palavra, come a palavra, lê a palavra. Não precisa ler muito, mas leia devagar e leia em voz alta, porque quando você lê em voz alta, você atinge a memória visual e a memória auditiva. Você ouve. Nós precisamos saber que você tem o Espírito, precisa a palavra. Traga a palavra para dentro, para ir acendendo fogo, para ir dando combustão de vida, para que você pegue fogo de amor por Cristo, porque é o que nós precisamos. E assim o Evangelho será mais e mais conhecido onde você for. O nome de Jesus Cristo será glorificado e o Pai se alegrará com a sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.